Queridos, essa é a nossa terceira aula do nosso ciclo de redações e textualidade e hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. A nossa aula hoje trata de intertextualidade e intertextualidade é um conceito muito explorado no Enem. Bem, mas antes que falemos sobre os três tipos de intertextualidade, nós precisamos saber o que é intertextualidade. A intertextualidade é o diálogo entre os textos. Toda vez que um texto faz referência a outro, nós temos intertextualidade. Vamos a alguns exemplos mais populares? Por exemplo, ao lermos a coleção Percy Jackson, nós conseguimos perceber que aquela história faz referência, embora atual, embora atualizada, faz referência a vários mitos, a vários personagens da mitologia grega. Então, a coleção de Rick Riordan, Percy Jackson e os Olimpianos faz intertextualidade, tem uma relação de intertextualidade com os mitos da mitologia grega. Na nossa literatura, nós também temos intertextualidade. O próprio Machado de Assis, o maior escritor da língua portuguesa no Brasil, ele fazia intertextualidade na sua própria obra. Para podermos entender quem foi Quincas Borba e lermos a obra Quincas Borba, antes nós devemos ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, pois os personagens muitas vezes são comuns. Então, quando uma obra dialoga com outra, nós temos intertextualidade. E quando falamos de intertextualidade, nós devemos classificar essa intertextualidade em paráfrase, citação ou paródia. Vejam só, o que é uma paráfrase? A paráfrase é uma retomada, é a retomada e reprodução das ideias do autor, preservando o posicionamento original do texto. Quando escrevemos um resumo, quando lemos um texto, pegamos aquelas ideias centrais e fazemos um resumo, este resumo é um texto que tem relação de intertextualidade com o texto base, pois o resumo trata do mesmo tema do texto base. Além da paráfrase, nós também temos uma citação. Algumas vezes a paráfrase, a citação, a intertextualidade como forma de citação, ela está literalmente citada, igualzinha. Nós podemos perceber isso quando em Rick Riordan, por exemplo, no Percy Jackson, quando existem citações de falas de personagens de outros livros que estão ali inseridos, quando ele faz aquela referência. Nós conseguimos perceber também a citação em filmes. Alguns filmes populares da cultura pop, como o próprio Deadpool, fazem intertextualidade, mostrando referências de outras músicas, de outros personagens, ou até mesmo a intertextualidade com a vida real, quando o personagem principal faz algumas piadas, algumas brincadeiras com o autor, com o ator que lhe interpreta. Além da paráfrase e da citação, nós temos outro tipo de intertextualidade, que é a paródia. A paródia ela é muito comum no contexto brasileiro. Alguns programas de TV costumam fazer paródias, por exemplo, de novelas. O programa pega o motivo, a ideia central da novela e refaz aquela cena de modo a ridicularizar a novela ou o acontecimento da novela. A paródia é um tipo de intertextualidade, porque quando nós vemos a paródia, nós conseguimos perceber a referência, por exemplo, à novela, ou à série, ou a uma música. Para entendermos a intertextualidade, é necessário entender o texto que faz a intertextualidade, mas também o texto que está sendo referenciado. Nós vamos ver agora alguns exemplos. Vejam só. Um exemplo de intertextualidade realmente no texto. Shakespeare vai escrever Romeu e Julieta, a história de um casal com uma família que era inimiga e por isso ambos morrerão em favor desse amor. Mas a história de Shakespeare ela não é tão original assim. Na verdade, Shakespeare fez uma intertextualidade com o poeta Ovídio, autor da obra Metamorfoses. Ovídio é um poeta romano que vai escrever a obra Metamorfoses e nessa obra Metamorfoses, Ovídio vai colocar a história de Pirão e Tisbe. Vejam só, outra intertextualidade que é visual. Se vocês observarem essas ilustrações, vocês vão perceber que as duas fazem referências a outros textos. O primeiro diz assim:
vocês veem um sabiá voando e ele diz: Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossa vida mais amores, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Vejam só, podemos perceber nessa tirinha que existe uma paródia. O sabiá, ele declama o poema de Gonçalves Dias, mas agora a realidade de Gonçalves Dias não é mais a mesma, não é mais a ufanista nacionalista. Agora o Brasil desse sabiá é diferente, é um Brasil que não tem mais palmeiras, mas você só consegue entender o efeito estético desta tirinha quando você lembra da poesia de Gonçalves Dias. Você só consegue perceber a contraposição dessa tirinha que não tem mais palmeira quando você lembrar que no poema de Gonçalves Dias, o Brasil tinha palmeiras sim. No outro cartaz nós temos uma intertextualidade visual com uma obra de arte. Nós podemos perceber que existe aqui uma referência à Mona Lisa. E é uma propaganda da Bombril. E aí, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. E a frase da publicidade é justamente um jogo de obra-prima, a obra Mona Lisa, com a roupa que vai ficar suficientemente agradável usando o amaciante da marca. Nós também podemos perceber mais intertextualidade. Vejam só, a intertextualidade ela vai acontecer muito na publicidade. O Enem ele vai tratar a intertextualidade por meio de tirinhas e também por meio de textos, nós vamos perceber. Mas vejam só, essas três publicidades fazem intertextualidade e fazem intertextualidade querendo, objetivando vender um produto. Vejam só. A primeira publicidade faz uma intertextualidade com um filme muito conhecido brasileiro. Olha a referência, você só consegue perceber os dizeres, você só consegue entender a intenção de quem fez essa propaganda porque você sabe do que ela trata. A primeira propaganda diz assim: horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Essa frase nos remete a um filme brasileiro conhecido de sucesso. Essa frase faz referência ao filme e aí nós conseguimos entender o objetivo do autor da publicidade ao colocar essa frase. Ele quer dizer que o tomate, que a horta dele é melhor que qualquer outra horta. Então ele consegue esse intento, esse objetivo publicitário a partir do momento que ele faz intertextualidade, que ele usa, por exemplo, um filme de apelo popular. A intertextualidade ela pode acontecer com obras de arte, com músicas, com filmes. Como é que a gente consegue perceber a intertextualidade? A partir do momento que a gente consegue perceber que aqui existe referência a outra coisa. O segundo diz assim: pepino maluquinho, o mais levado da hortifruti. Essa publicidade tem uma relação de intertextualidade com o menino maluquinho de Ziraldo. Os próprios nomes, os dizeres, o título, a ambientação faz uma referência à obra. A terceira publicidade traz essa intertextualidade e entendam, essas intertextualidades, elas são tanto paródicas, elas pegam o texto base, que são filmes, e aí elas subvertem. E lembrem, a paródia não é só com o sentido de ridicularizar, mas é de alguma maneira subverter. Então são paródias na medida que subvertem o sentido anterior. Olha só, Pimentão América, e aí existe uma referência ao herói Capitão América. Pimentão América massacra o esquadrão da indisposição. Aqui a natureza tem superpoderes. E todos esses recursos de intertextualidade são utilizados para quê? Para conquistar o consumidor com um apelo a algo que ele já conhece. Mas o consumidor só vai conseguir entender a partir do momento que ele perceber que existe referência a um outro texto, que existe um diálogo com um outro texto, que nesse caso são filmes da cultura pop. E aí nós vamos ver também, olha só, como é que o Enem trata a intertextualidade. O Enem traz a intertextualidade com um poema da nossa literatura e com uma tirinha. Vejam só. O poema diz assim: poema conhecidíssimo de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Esse é um dos poemas mais conhecidos de Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz repetidas vezes que existia uma pedra no meio desse caminho dele. Ou seja, a pedra é a dificuldade, a pedra é aquilo que o impede de avançar. E aí nós conseguimos perceber aqui que nessa tirinha existe uma intertextualidade. A situação é outra, o gênero é outro, o momento é outro, a intenção é outra. Garfield está puxando uma cortina. E aí ele puxa com força e é puxado por essa cortina e fica enrolado nela. E aí Garfield pensa, aposto que vou ficar aqui até sábado. E aí, ó, que azar, aqui estou eu, enrolado numa cortina. E Garfield vai recriar o poema. Ele vai dizer assim, ó, tinha uma cortina no caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Epa, isso dá samba. Ó, vejam só. Ele faz uma relação de intertextualidade que é paródica. Ele pega o texto base e subverte a ordem nesse seu próprio texto. Ele pega o texto base, que é o texto de Carlos Drummond de Andrade, e aí ele vem e recria com humor. Você só consegue perceber que existe a intertextualidade a partir do momento que você conhece a obra. E aí nós vamos ver o que o Enem queria explorar com essa questão. Vejam só. Então, o que o Enem gostaria de explorar a partir dessa intertextualidade? Ó, o enunciado vai dizer assim: a comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que... Letra A. O texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho. Vejam só, o texto 1, que é a poesia, ele não vai nunca perder suas características de gênero poético. E outra coisa, ele não foi vulgarizado. Ele sofre um processo de referenciação, de intertextualidade. Ele vai ser parodiado pela tirinha. Vulgarizado não. A paródia não quer dizer que o texto foi vulgarizado. Ele foi referenciado de um modo humorístico. A letra B diz assim: o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1. Vejam só, o texto 2 é o quadrinho. Quadrinho já é considerado um gênero literário, visto que existe, por exemplo, o mangá, existe uma série, as histórias, as HQs em geral, elas já são consideradas obras literárias. Então, o texto 2 realmente é um gênero literário, mas não é por causa das escolhas linguísticas. E ele não é uma réplica do texto 1. O texto 1 é um poema, o texto 2 é uma história em quadrinho. São coisas diferentes. Letra C. A escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero. Não. O texto 1 é um poema com toda a sua formação poética, com toda a sua constituição poética, e o texto 2 é uma história em quadrinhos. Atendem às necessidades diferentes, têm intuitos diferentes, tá certo? Não são do mesmo gênero. E aí a letra D diz assim: os textos são de gêneros diferentes. Por quê? Apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. Correto, são de gêneros diferentes. Um é uma poesia, o outro é uma história em quadrinhos. Eles têm intertextualidade? Tem, ó. Você consegue perceber no texto 2 a referência ao texto 1, essa relação de diálogo. Eles têm finalidades diferentes? Tem. Um é poético, um é reflexivo, o texto 2 é humorístico. E aí, ó, a letra E diz assim, já sabemos que é a letra D, mas a letra E diz assim: as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Já sabemos que não. Os dois textos são de gêneros diferentes, têm uma configuração diferente, uma estruturação diferente, finalidades diferentes. Então, nesta questão, ó, nós deveríamos perceber a intertextualidade, como ela funciona nos textos e como ela pode dar um objetivo, um intuito diferente a cada tipo de texto. Queridos, essas e outras aulas sobre redação e sobre textualidade vocês podem conferir no site do colégio www.colégiointerativo.com.br.